Olá, olá meus amigos, eu não aguentei e comprei aí o Cosmere RPG, tá? Eu já falei aqui no canal sobre o Cosmere RPG, eu sou muito fã do Brandon Sanderson, né? O meu autor aí de fantasia favorito, e quando ele lançou o Cosmere RPG foi algo que me empolgou demais. Eu tentei ficar longe, mas quando eu soube que o pessoal que fez o apoio lá nos Estados Unidos, né? O apoio no material original em inglês já havia recebido os arquivos digitais, eu não me aguentei, fui lá e peguei o meu também, tá bom? Então temos aqui, galera, oficialmente o livro do Stormlight Handbook, o livro de regras do Cosmere RPG, tá? Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. A minha ideia no canal é fazer uma série de vídeos, olha aqui, do Cosmere. Então a gente vai ter um vídeo sobre como jogar, que é esse vídeo aqui em que eu vou falar no geral do sistema para vocês. Eu quero abordar vários temas de uma forma geral, por assim dizer mesmo, e depois a gente vai fazer outros vídeos específicos. Então, a gente vai falar só sobre a criação de personagem, a gente vai falar sobre todas as classes do jogo, a gente vai falar sobre o caminho radiante e a magia que o jogo tem, a gente vai falar sobre as origens, e se vocês quiserem, eu abro alguma coisa ali específica pra gente falar também sobre a lore, tá? O Cosmere RPG, ele é baseado nesses livros aqui do Brandon Sanderson, que é Relato da Guerra das Tempestades, é a obra-prima dele, todos os livros são grandes calhamaços e eu sou muito fã, tá? Muito fã. Com certeza é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, e olha que eu já li bastante coisa. Então, galera, é o seguinte, estamos aqui com um livro de regras, tá? Original em inglês, ele é muito bonito, ele é bem parrudo, tem praticamente 400 páginas aí, e nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral pra vocês sobre o sistema do Cosmere, tá? Então nós temos aqui o sumário do livro, obviamente ele tá todo em inglês, né? Eu peguei lá no original, e ele dá pra gente uma introdução, logo de cara, sobre o que é RPG de mesa, como se joga, etc. Mas aqui, nesse primeiro capítulo, já vale a pena a gente entrar em algo muito importante, que são as rolagens de dados, tá? Como que funciona no Cosmere RPG. Galera, assim, pra falar real pra vocês, não tem muita firula, porque o Cosmere RPG ele é um sistema D20 e todas as rolagens de dado, elas são baseadas num dado de 20 lados. Então, como que joga? Você vai ter ali você vai ter atributos, esses atributos eles são ligados a perícias, e sempre que você for rolar um dado, você vai rolar um D20 e vai somar aí as suas perícias. Então, eu tenho uma ficha aqui de exemplo, né, uma ficha pronta que o próprio livro traz pra gente. Vocês vão perceber, a gente vai explicar já sobre as colunas, né, vocês vão ver aqui que tem 3 colunas base que sustentam a mecânica da ficha, e todas elas têm perícias ligadas. Então, eu tenho aqui a perícia de agilidade, que está ligada com o atributo Speed, velocidade. Então, vamos imaginar que eu vou fazer um teste aqui de Speed, de agilidade. Eu vou rolar o meu D20, qual que é o bônus que eu tenho nessa perícia? 1. Então eu vou lá e somo 1 na perícia, tá? Olha aqui. Então, adicione o seu modificador de perícia. 1 vai dar, imagina que eu rolei 16, resultado final é 17. E aí você ainda vai adicionar qualquer bônus ou penalidade que esteja relacionada a isso. Porque no sistema do Cosmere, nós temos vantagens e desvantagens, isso existe aqui também, e no sistema do Cosmere nós também temos condições, várias condições que podem acabar afetando o seu personagem e influenciando nessa questão da rolagem de atributos e perícias, tá? Depois você vai lá e compara o seu resultado no dado, né? O meu foi 17, com a dificuldade do teste, que é aquele alvo que a gente tem que alcançar ou ultrapassar para ter sucesso num teste. Até aqui, tranquilo, né? É basicamente o que a gente já vê em todo RPG D20, não tem nada de novo. Qual que é a diferença do Cosmere RPG? A diferença é esse dado de enredo, ou o famoso Plot Dice, que ele até coloca aqui pra gente, né? Esse azulzinho aqui, é o Plot Dice, o dado de enredo. O que o dado de enredo faz? Ele serve, galera, principalmente para adicionar no sistema oportunidades e complicações, tá? É exatamente isso que ele faz. Então, ele é um dado especial, você pode utilizar ali quando você quiser, a critério do mestre, principalmente pela sugestão do mestre naquele teste, e você vai adicionar uma certa tensão naquela rolagem, porque dependendo do resultado, né, quando é uma rolagem que pode impactar a sessão, ela vai adicionar ali uma oportunidade de uma complicação ou nada, tá? Ou nada. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, o Plot Dice, ele fala pra gente o seguinte, a gente tem um dado que ele tem 2 lados completamente em brancos, 2 lados que tem um símbolo de oportunidade, que é esse símbolo azul aqui, e os 2 lados que mostram o símbolo de complicação, que tem o 2 e o 4. Eu já vou explicar o porquê disso.
Se você não tem um plot dice, né, se você não comprou os dados do Cosmere, não tem problema, você consegue fazer a rolagem com um D6 normal, e esse um D6 ele vai te dar as respostas da mesma forma, como tá nesse gabarito aqui embaixo do plot dice. Percebam que a gente tem 30% de tudo, então, né? Tem 30% de dar uma complicação, tem 30% de chance de não dar nada, e tem 30% de chance aí de dar uma oportunidade, digamos assim, né? De forma geral é meio que isso, a porcentagem ela é quebrada, mas tem uma ideia parecida com essa. Muito bem, eu já vou explicar sobre esse 2 e 4, mas oportunidades e complicações, eles surgem apenas com o plot dice dentro do Cosmere RPG? Não, ele também funciona quando você rolar ali um 20 ou 1 no D20. O crítico narrativo de você rolar um D20 existe, e ele está aí nas oportunidades e complicações. Então mesmo que você não utilize o plot dice, se você tirar um 20 no dado, você também tem uma oportunidade, e se você tirar 1 no dado, você tem uma complicação. E aí, o que é esse da complicação, né? O que são esses 2 e o 4? É o bônus, galera. O plot dice, para o jogador não ter medo de rolar o plot dice e cair uma complicação que vai ferrar ele, nós temos aí a somagem de bônus do plot dice. Olha só que interessante. Então, se você rola ali o plot dice, esse dado de enredo, e ele tira 1 ou 2, que vai te dar uma complicação, você pode ser algo ruim, com certeza vai ter alguma desvantagem nisso, mas também você vai ter um bônus no seu teste. Imagina que a dificuldade do teste é 20, eu preciso tirar 20 ou mais para passar naquele teste. Eu rolo meu D20 com perícia, de agilidade lá igual eu falei, e eu tirei 17. E aí o mestre fala, não, vamos adicionar um plot dice nessa brincadeira aí. Você vai lá, rola, né, no caso eu rolo, e eu tiro aqui o 2. O 2 que me dá o bônus de mais 4. Isso quer dizer que, naturalmente, no meu D20, eu não teria passado no teste. Eu tirei 17. Mas como o plot dice, aí mesmo dando uma complicação, eu ganhando esse bônus de mais 4, ele soma no meu teste. Meu teste vai então aí para 21, e eu passo no teste, mas com uma complicação. Então o plot dice ele também soma na sua rolagem, o que pode ser aí muito útil, né? Algo bem legal de se utilizar. Sempre utilizem plot dice, é interessante. Vamos lá, falar agora ainda sobre oportunidades e complicações. Eu queria falar o seguinte, né? Tudo bem, falei aqui que elas existem, mas quais são realmente as oportunidades e complicações? O livro ele traz pra gente o que pode ser. Então vamos falar das complicações primeiro? Complicação pode ser você dar uma desvantagem para um aliado, né? Imagina que o meu teste de agilidade eu caí, né, eu falhei no teste, vamos supor, e caí, e uma desvantagem que eu dou é derrubar o meu aliado. O meu aliado ele acaba caindo naquela situação também. Outra complicação que ele dá é perder um ponto de foco. Eu já vou explicar para vocês o que é o foco, mas basicamente é um gerenciamento de recurso em que você gasta pontos para conseguir utilizar habilidades. Então você pode perder um pontinho de foco. E ainda pode ter só uma consequência narrativa, um revés narrativo mesmo. Então imagina que eu tô lá, né, eu fiz um teste de agilidade para pular um muro. O revés narrativo é que eu acabo caindo do outro lado, eu não sofro nada, mas eu acabo fazendo barulho, o que desperta a atenção dos guardas do lugar, alguma coisa assim. Se por um lado esses são as complicações, imagina as oportunidades. As oportunidades vão ser o contrário disso tudo. Então, ao invés de uma desvantagem, eu dou uma vantagem para um aliado, eu recupero um ponto de foco ao invés de perder, e eu transformo um acerto normal em um acerto crítico. O plot dice ele pode ser utilizado também no combate, e isso aqui é muito útil, porque, imagina, no combate se você tem ali uma oportunidade, é literalmente transformar num acerto crítico, porque o crítico dentro do Cosmere RPG do combate, a gente vai ver, ele dá o máximo de dano que aquele dado proporciona. Isso é bem interessante. Muito bem, falamos aí já de como rolar dados no sistema, isso aqui a gente já entendeu. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês com relação ali aos níveis, tá? Aos níveis que existem no sistema. Quais são os níveis que existem? Olha, o Cosmere RPG, ele não tem barreira de nível. Isso é muito louco, né, de pensar assim. Cara, não tem barreira de nível? Não tem. Se você quiser, você pode jogar Cosmere aí eternamente com o seu personagem nível 50. Por que isso? Porque o jeito que você upa o personagem e escolhe habilidades nele dentro do sistema é de um jeito horizontal. Eu vou mostrar pra vocês também. E isso faz com que as coisas consigam progredir muito além do devido. Então, para facilitar, o jogo ele separa pra gente tiers de nível, simplesmente para colocar uma perspectiva nos jogadores. Então, com esses patamares aqui de nível, você vai saber exatamente com o que você tá lidando, mas o nível, ele vai para sempre, ele vai o infinito aí. Vamos dar uma olhada de perto? Vamos analisar cada um deles? Dentro do sistema, a gente tem, então, essas divisões por patamares, tá?
E aqui ele traz pra gente uma percepção maior de quais são as ameaças dentro do livro. O que eu quero dizer pra vocês aqui, eu não vou passar um por um não, né, dá pra vocês olharem aí, mas ele traz aqui alguns conceitos interessantes. Ele fala pra gente, por exemplo, que do nível 1 ao 5, o seu personagem ele vai estar se conhecendo ainda, ele vai estar se ambientando com o mundo, e ele vai ter os primeiros contatos com esprenos. O que são os esprenos? Galera, dentro desse mundo a gente tá falando de uma alta fantasia, então tudo é muito diferente do que nós conhecemos aqui. Os esprenos, eles são praticamente o espírito das coisas, a ideia das coisas, eles são a materialização de uma ideia no plano físico. Então, se eu tenho uma fogueira queimando, é normal a gente ter esprenos de fogo ao redor daquela fogueira. Se eu tenho pensamentos embaraçosos, vergonhosos, é comum eu ter esprenos de vergonha surgindo, pulpando aqui ao meu redor. Então, dentro desse mundo, as ideias elas têm consequências materiais e os esprenos são a resolução disso. Por que os esprenos são tão importantes? Porque os esprenos eles vão ser aqueles vínculos que você tem que fazer para atingir os caminhos radiantes, que é algo que a gente vai falar mais pra frente também. Se você quer saber mais, eu recomendo muito ler o livro, se você tiver a oportunidade. A história é muito boa e você vai se ambientar melhor com esse universo como um todo, tá? Era aí mais ou menos isso que eu queria falar aqui pra não ficar chato. Vamos falar sobre ancestralidade, né? Quais são as raças dentro do Cosmere RPG. Aqui a gente tem uma ideia mais interessante sobre isso. A gente só tem 2 raças dentro do Cosmere, tá? Apesar dele ser uma alta fantasia, não tem uma variedade gigantesca de raças. A gente vai ter os humanos e a gente vai ter os cantores, tá? O que é isso? A gente vai entrar um pouco de lore aqui. Os humanos a gente conhece, né? Somos nós, os humanos. Eles têm, sim, diferentes culturas e diferentes tipos. A gente já vai ver isso também. Mas o que chama atenção realmente são os cantores, né? Os cantores são uma raça, como eu posso dizer, mais original no mundo de Roshar, e eles são desse jeito aqui, eles têm uma pele marmorizada, envolvendo cinza e vermelho, e pode ter conotações diferentes. Então ele é uma raça realmente bem diferente que tem aqui, porque os cantores eles se comunicam com ritmos, então eles estão o tempo todo emitindo ritmos para se comunicar uns com os outros, e eles têm formas, você pode mudar de forma aqui. Mudar de forma tipo um metamorfo? Não é tipo um metamorfo. Ele muda de forma na questão de que ele tem modos, né? Imagina sei lá, um Pokémon, né? que poderia evoluir e voltar o tempo todo, né? O Digimon acho que seria mais cabível, que você digievolui e evolui o tempo todo. Ele é tipo isso, você muda de forma para adquirir habilidades diferentes. E eles têm essa árvore aqui de habilidades, é uma árvore de habilidade única que só os cantores têm, em que eles podem mudar de forma. Perceba quantas formas diferentes eles têm, certo? Então, eles são uma raça bem específica no mundo, e cada uma das formas aqui nós temos condições diferentes e bônus diferentes para isso. Então você deve estar pensando, pô, então ser um cantor é muito mais interessante, porque eu vou ter essa árvore aqui de habilidades exclusiva e tal. E sim, realmente é muito legal. Mas dentro do contexto da lore do sistema do Cosmere, os cantores, eles são a pária da sociedade. Eles são escravizados, muitos são vistos como inimigos, e é uma barreira narrativa que o seu personagem vai ter que superar. Além disso, existe o próprio desafio da interpretação, porque eles realmente são bem diferentes dos humanos, e teria uma questão ali pra você trabalhar com o seu personagem, que pode ser um desafio interessante. Então olha só, imagina aqui que a gente tem o Art Form, é uma forma artística dos cantores, e ele te dá alguns bônus, ele vai te dar algumas experiências novas, algumas experiências diferentes, e também um bônus de atributo a mais. Só que quando você muda de forma, você perde isso aqui. Você só vai ter esse bônus quando você tá nessa forma artística, tá? E isso vale pra tudo. E para tudo. Então é bem interessante, nós só temos isso. É bem simples, né? Então nós temos aqui a ancestralidade humana e a ancestralidade de cantores. A ancestralidade humana, você ganha um talento bônus no caminho heróico. Então você já começa com 2 coisas do talento heróico, que a gente já vai ver que são as classes do jogo efetivamente ditas. E os cantores, eles começam com essa árvore de habilidades exclusivas, que são as formas que eu mostrei pra vocês. Tá? Desde o nível 1, você já consegue 2 formas ali que, cara, no começo não vão dar atributos em nada, por assim dizer, mas que são interessantes por si só. E nós temos esses bônus aqui de ancestralidade, tá? Todos acontecem mais ou menos ali nos mesmos níveis, em que você vai ter um bônus de talento a mais, você vai poder escolher uma habilidade a mais dentro do jogo. Quais são as formas nível 1 que o cantor tem, tá? Você tem aqui essas... e ele sempre se vincula com esprenos. Lembra que eu falei dos esprenos lá? Eu falei, os esprenos são a ideia das coisas. Os cantores, eles têm uma afinidade maior com esses esprenos, e durante uma tempestade,
Tempestade ela tem um efeito na lore bem interessante também, mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas durante uma tempestade, o cantor ele consegue pegar, capturar um espreno e se alinhar a ele. É assim que o cantor muda de forma, tá? Essa transformação ele até fala pra gente, né, que não altera apenas a aparência, mas também mexe muito com a sua força física, seja pra mais ou pra menos, com a sua força cognitiva, permitindo você ter um leque maior de línguas, por exemplo, ou menor, e até mesmo espirituais, mudando, afetando a sua personalidade. Logo de começo, você tem ali a forma sem brilho, que eles chamam de Dual Form, ou a forma de acasalamento, que é a Matter Form. No nível 1, você só consegue escolher entre essas duas formas, e elas não alteram muita coisa na sua ficha não, tá? Essas são as formas mais iniciais mesmo, que não interferem muita coisa. Beleza? Então são só essas duas raças, ancestralidades, que nós temos no Cosmere RPG. Vamos falar numa parte mecânica agora? Vamos entrar nas estatísticas de jogo. Quando eu mostrei a ficha para vocês aqui, né, essa ficha que vem pronta do livro, vocês podem perceber a questão dos pilares, e a gente vai começar a destrinchar a ficha agora para vocês entenderem bem como que o sistema funciona. Então, no início aqui, vocês sabem que não tem nada, a gente vai fazer um vídeo só criando o personagem, que nós vamos criar uma ficha, mas eu quero explicar essa parte mecânica para vocês. Isso aqui lembra muito, né, pelo menos me lembrou, Vampiro à Máscara, sistema aí do Mundo das Trevas que tem os pilares também. Perceba que se você fizer assim, deixa eu até botar uma cor mais chamativa aqui para vocês conseguirem perceber, se a gente fizesse assim, vocês vão perceber que tem pilares mesmo, a gente consegue dividir dessa forma. Então a gente vai ter um pilar físico, a gente vai ter aqui o pilar cognitivo e a gente vai ter o pilar espiritual. E cada um deles funciona de uma maneira bem distinta dentro do sistema, apesar de ser a mesma base, tá? Como que funciona isso? Então, percebam que aqui a gente tem, né, no sistema físico, todos eles têm a sua defesa específica, porque o seu personagem ele vai eventualmente estar mais relacionado com algum desses pilares. Você vai ter atributos específicos para cada um dos, associado, né, a cada um dos pilares. Então, no pilar físico, a gente tem força e velocidade. No pilar cognitivo, a gente tem intelecto e willpower, que pode ser tipo uma sabedoria, né, um poder de saber e tal. A gente tem o espiritual, que é presença, e awareness. Putz, agora eu realmente esqueci o que é awareness, mas aqui são mais as perícias sociais, tá bom? Então, e cada um deles funciona de maneira diferente. Nós temos aqui a questão da saúde, aqui a sua vida ela vale pra tudo, é a vida do seu personagem mesmo. Aqui a gente tem no cognitivo os pontos de foco, que são, lembra que eu falei lá atrás, né? Uma complicação, você pode perder um foco, numa oportunidade você pode ganhar um foco. Entra aqui, você vai gastar esses focos para utilizar algumas habilidades da sua classe, do seu caminho heróico. E o espiritual, a gente tem aqui a investidura, que ele tá mais relacionada com a parte dos caminhos radiantes, a gente vai falar depois. E a gente tem aqui um número de perícias que estão diretamente ligadas a esse atributo. Quando você cria o personagem, você tem aqui, ó, 12 pontos para distribuir entre 6 atributos. Então se você somar aqui as contas, né, ó, 3, aqui 5, 6, aí com mais 6, 12. Ela distribuiu aqui na ficha 12 pontos já nesses atributos. Você simplesmente vai pegar e vai copiar aquele atributo relacionado à perícia. Então, se agilidade é uma perícia relacionada à velocidade, a speed, você vai copiar o que você tem de speed dentro daquele atributo. Então, toda a caixinha de perícia está realmente refletindo o que você tem de atributo. Beleza? Até aqui? Bem, vamos começar a destrinchar agora toda essa questão, né? Então, nós temos 6 atributos no jogo. É percepção. Aquele lá que eu não lembrava o nome é percepção. Então nós temos força, velocidade, intelecto e vontade, percepção e presença, todos aí divididos. E eles vão ficar divididos nessa coluna como nós vimos. Muito bem. Aqui nós temos no Speed. O Speed, ele efetivamente vai falar sobre a sua possibilidade de se mover. Então ele fala aqui os pontos. Olha, se você tem de 1 a 2 pontos em velocidade, isso significa que você consegue se movimentar 25 feet dentro do sistema, e obviamente no Brasil isso vai ser adaptado para metros, né? Se você tem 3 ou 4 pontos de movimento, você consegue se movimentar 30 feet e assim por diante. Então, o Speed, ele diretamente reflete a sua movimentação dentro do jogo, tá bom? Depois a gente tem aqui a sua vida, né? O Health. Como que é? A sua vida máxima, ela tem uma fórmula para existir. A sua vida máxima vai ser igual a 10, mais a sua força, mais qualquer bônus que você tenha. As classes, elas interferem muito nisso também, elas dão bônus nisso. Então, aqui como a ficha não tem nada de força, a vida é o mínimo, que é 10, tá bom? Depois a gente tem aqui o Deflect, tá? O que é o Deflect? O Deflect, galera, é a armadura do jogo. A tradução que eu adaptei aqui é desvio, e ele permite você reduzir o dano de energia, impacto e corte.
que você receba. Então imagina que você recebeu lá 4 de dano de impacto. E você tem 1 de deflect, que é o que a sua armadura proporciona pra você. Então você vai descontar. Do 4 de dano que eu tomei, eu só tomo efetivamente 3 na minha vida, porque 1 foi desviado pela armadura. A ideia é essa. Depois a gente tem aqui as defesas, né? Todos os pilares possuem suas defesas. Elas determinam se o ataque te acerta ou não. É simplesmente uma base disso. Tem muito ataque espiritual dentro do jogo. E aí você vai olhar a sua defesa espiritual para um ataque espiritual. E o mesmo raciocínio serve às outras coisas, tá? Depois a gente tem aqui a vida, foco e investidura. Então, a vida vai proteger você dos ferimentos ou mortes. A gente já vai ver o que são ferimentos aqui, como que a morte funciona dentro do sistema. O foco e a investidura, eles sempre vão ser pontos que você vai gastar para utilizar habilidades e talentos, tá? Sempre. A investidura relacionada ao caminho radiante, igual eu disse, e o foco relacionado ao seu caminho heróico. A gente já vai falar sobre isso também. Então, ele fala pra gente, olha, o foco ele é um recurso que vai representar a sua determinação mental e a sua habilidade de resistir a influências. E ele pode ser gasto para usar habilidades. Como que é a fórmula do foco? O foco sempre vai ser 2, mais o seu atributo de vontade, mais qualquer bônus ou perícia que a sua classe, porventura, forneça. Então aqui nós temos 2, né, que é o base, mais vontade. Quanto que ele tem de vontade? Vontade tem 3. Então 2 mais 5, né? 2 mais 3 igual a 5. O ponto de focos é 5, tá bom? É a mesma coisa que com investidura. Investidura ele vai ser um recurso espiritual dentro do sistema que fala sobre a sua capacidade de canalizar. É algo que realmente tá ligado à energia daquele mundo, à energia daquele cosmo, e os seus personagens iniciantes não vão ter investidura. Eles só vão começar com aquilo depois que você começar a trilhar caminhos radiantes, tá bom? Qual que é a fórmula da investidura? Ela vai ser 2, mais o seu atributo de consciência ou presença, o que for maior, mais qualquer bônus ou penalidade que o seu caminho radiante porventura forneça. Então, galera, basicamente nós destrinchamos aqui a ficha para você não ter dúvida de como que ela funciona, o que significa cada uma das coisas, está explicado aqui. Pode parecer que essas estatísticas, né, esse papo mecânico, ele seja complicado no início quando você olha assim, mas rapidamente você se familiariza com isso e deixa de ser uma dúvida, tá? Até porque eles têm momentos, eles estão muito bem organizados e eles têm momentos muito específicos para serem utilizados. Então, você não vai ficar precisando se preocupar com tudo isso a todo momento, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre as classes agora, antes da gente voltar para essa parte chata mecânica aqui. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Bem, a gente abre o capítulo falando das classes do jogo, que no Cosmere RPG são chamados de caminhos heróicos, com essa belíssima ilustração aqui, né? Perceba que ao redor a gente tem vários cantores, tá? São vários cantores aqui na ilustração. E no meio a gente tem essa armadura fractal e uma espada fractal. Esses aqui são os itens mais interessantes do jogo, por assim dizer. Não vou entrar nisso aqui nesse vídeo, mas é interessante para você já entender o que são cada um. E na lore do jogo, os cantores e os humanos estão em guerra. Por isso que é muito difícil, né, você ter um grupo ali com ancestralidades em conjunto. Vai ser realmente um sempre duvidando do outro, digamos assim. Enfim, não é isso que a gente vai falar agora, a gente vai falar sobre as classes, que dentro do Cosmere RPG são chamados de caminhos heróicos, tá bom? Então, a gente vai ter ali vários caminhos heróicos dentro do jogo. Igual eu falei, a gente vai ter um vídeo criando ficha só sobre isso, só pra falar sobre isso, mas vai ter também um vídeo falando sobre todas as classes, mas basicamente a gente tem classes e subclasses já nos caminhos heróicos por si só, tá bom? Então, quais são as classes que nós temos? Basicamente, nós temos 5 classes aqui dentro do sistema. Elas são o agente, o emissário, o caçador, o líder, o erudito e o guerreiro. Tá? Eu não sei se na tradução oficial vai ficar assim, eu acredito que sim, mas perceba que cada uma dessas classes, desses caminhos, nós temos subclasses. E você não precisa escolher e se limitar somente a uma subclasse. Você pode surfar sobre todas elas, isso que é muito legal dentro do Cosmere RPG. Então, só de exemplo aqui, né, a classe do agente. E aí, quando a gente fala sobre as classes, eu vou explicar cada uma delas, qual que é o foco, como é que elas funcionam e etc. Mas dentro da classe do agente, nós temos especializações, que são investigador, espião e o ladrão. Cada um vai ter objetivos e habilidades diferentes, tá bom? Isso aqui é muito interessante. A do guerreiro, por exemplo, que é bem clássica dentro do sistema de RPG, ele tem o foco em combate. E nós temos aqui as subclasses, né, ou as especializações, como se chamam no Cosmere RPG, duelista, portador de... aqui é fractais, tá? Ele traduziu como squirrels, mas é fractais. E soldado, tá bom? Como que funciona isso, né? Como que efetivamente isso aqui rola dentro do sistema?
Nós temos, galera, uma grande árvore de habilidade. Então aqui nós temos um sistema ele falando sobre o agente, o caminho heróico do agente, e ele vai explicar pra gente como que isso funciona, inclusive com as suas especializações. Vocês vão perceber que dentro da árvore de habilidade, isso aqui é muito legal dentro do Cosmere, a gente vai ter várias ramificações diferentes. Então perceba que nós temos aqui essa agente key, né, a chave do agente, a oportunidade. Então basicamente qual que é a habilidade? Essa habilidade que você já ganha só por escolher, tá, essa subclasse, esse caminho heróico, melhor dizendo. Então a habilidade que você tem é, uma vez por round, uma vez por rodada, você pode rerolar um dado de plot. A gente já falou aqui sobre os dados de plot, né? A gente já falou que é o D6. E você rola, os 5 e 6 vai tirar uma oportunidade, 1 e 2 vai tirar uma complicação. Imagina que você rolou ali o dado de plot e você tirou 1 ou 2. Você pode, com a sua habilidade do agente, ir lá e rerolar aquele dado. E aí você vai ter as habilidades aqui da subclasse. Então a gente tem aqui o investigador, a gente tem o espião e o ladrão, né? E ele tem várias habilidades. Cada quadradinho desse aqui é um talento. Dentro do Cosmere RPG eles chamam de talento, mas é uma habilidade que você vai utilizar e você pode escolher. Então perceba que, se você logo de cara nível 1 já escolhe aqui, vamos supor, espião, você já vai poder escolher, desde que você cumpra os pré-requisitos, um desses poderes sendo humano. Porque lembra que o humano ele tem mais um, ele tem a possibilidade de escolher mais um. Essa é a característica do humano, então você vai poder escolher já o seu caminho heróico, que vai ser no caso a gente, e você já vai poder escolher uma habilidade aqui da subclasse, né, digamos assim, que é a especialização. Então, na ficha do próprio jogo, que nós temos aqui a ficha pronta, a personagem em questão ela escolheu ser uma agente, uma especialização espiã. E aí, aqui dentro dos talentos, ela já selecionou. O primeiro talento que ela tem é oportunista, que é o que nós vimos aí, né? O que você já recebe por escolher agente. Então, tá aqui, você já escolheu o agente, você já ganha esse aqui, oportunista. Ela anotou aqui na ficha. E ela tem também esse aqui, ó. Vixe, eu vou gastar meu inglês agora, hein? Plausible Executive, que é uma habilidade de espiã, porque foi o caminho, a especialização que ela escolheu, tá? Que é esse daqui. Então, uma vez que você atendeu o pré-requisito, você já consegue escolher. E todo nível é isso aqui que vai funcionar. Todo nível você vai poder escolher um quadradinho aqui desse, desde que você cumpra os requisitos para isso. Mas perceba a ligação, né? A evolução. Então você tem um caminho, uma evolução tanto horizontal quanto vertical. Todo nível você pode escolher um talento diferente do seu caminho heróico, da árvore de habilidades que você escolheu. Isso é muito legal. E aqui ele vem explicando, né, um por um, como que faz, detalhando e etc. Um adendo bem interessante que eu queria fazer nessa parte do vídeo é que a multiclasse dentro do Cosmere RPG, ela não só é incentivada, como ela é presumida, tá? Você pode, e naturalmente você vai acabar pegando ali habilidades de outros caminhos heróicos. Essa transição horizontal, ela é muito comum. E o próprio livro, né, reflete isso. Aqui no Caminho dos Reis, por exemplo, que é o primeiro livro da saga do Cosmere RPG, a gente tem o Kaladin. O Kaladin, ele é um dos personagens principais e ele tem uma trajetória de caminhos heróicos que a gente consegue ver muito bem, né? Dá pra adequar muito bem ele ao sistema. Por quê? Ele começa como sendo aqui um cirurgião, então aqui dentro do caminho, do caminho heróico escolar, no caso erudito, né? Eu não sei como que vai ficar na tradução, nós temos aqui a especialização cirurgião, que é essa última. E aí, ele tem habilidades de cirurgião. Então, na ficha do Kaladin, por exemplo, a gente teria aqui primeiro o erudito, né, que é a habilidade que você tem que pegar para entrar nessa caminho heróico, e depois você pega aqui já uma habilidade de cirurgião. Depois disso, o Kaladin, ele se tornou um soldado. Então ele veio aqui para baixo, né, na árvore de habilidades do guerreiro, aí ele vem e pega a primeira habilidade que dá acesso ao caminho heróico, que é o Vigilante 6, e depois ele veio aqui para especialização do soldado e pegou várias habilidades aqui de soldado, né? Combate Training, por exemplo, com certeza ele pegou e etc. Então, é muito natural no Cosmere RPG que você faça essa transição entre caminhos heróicos, pegando vários deles ao invés de um só. Até porque se você fizer as contas comigo, né, imagina que sua campanha vai até nível 25, já que a gente não tem um nível cap. Se você pegasse só aqui o caminho heróico do guerreiro e pegasse as habilidades de soldado, rapidamente você pega todas as habilidades de soldado antes mesmo do nível 10. Então, você transitar entre caminhos heróicos é algo natural e aconselhável, tá? Fica aí a recomendação também sobre isso. Tá? Basicamente, na evolução das classes, essa que é a pegada. Nós temos aqui, inclusive, uma tabela, né, que explica bem sobre isso, conforme o que você vai ganhando e tal, mas todo nível você ganha um talento novo, tá? Basicamente é isso aqui que funciona. Muito bem, e o que são então, se essas são as classes, se essas aqui são todas as classes, o que são os caminhos radiantes?
Aqui é uma coisa mais profunda de lore, né? Realmente a gente precisa de um vídeo só pra isso. Mas basicamente nós temos 10 caminhos radiantes, tá? Que são esses aqui. E esses 10 caminhos radiantes, eles são... É tipo subclasse, mas perceba que o sistema é como se fosse uma nova classe que o sistema tem. É como se fosse uma classe de prestígio. É como se fosse uma distinção, vai, dentro do Tormenta. É algo bem específico do Cosmere RPG, em que você não consegue nível 1, você consegue do nível 2 pra frente, mas ele tá muito relacionado à narração que tá acontecendo na campanha, porque basicamente o seu personagem, ele vai se ligar a um espreno e vai fazer um juramento. Todas as classes têm seus juramentos, têm suas filosofias ali específicas. A gente vai falar só sobre isso no vídeo dedicado, mas existem outras 10 caminhos radiantes aqui para escolher. E a magia do jogo, Cosmere, ela está diretamente relacionada a isso. Então vamos falar rapidamente sobre caminhos radiantes. Muito bem, vamos lá falar sobre os caminhos radiantes e as magias. O mundo de Koshar, que é o Cosmere RPG, ele não possui magia como a gente conhece. Tanto que a gente não tem ponto de mana, né? Você vai ter ali magias específicas e limitadas a depender do caminho radiante em que você seguir. Então perceba que aqui nós temos as 10 ordens radiantes, e cada uma dessas ordens radiantes está diretamente ligada a 2 magias, concorda comigo? Então é mais ou menos esse o caminho. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Dustbringers. Dustbringers é tipo o caminho do pó, né? Das cinzas. Nós temos ali 2 magias, e aqui no Cosmere RPG essas magias elas são chamadas de surtos, tá? Surge. Eu não sei como vai ficar em português, mas a tradução literal seria surtos, que é o surto da divisão e da abrasão, tá bom? E nós temos aqui, eu traduzi todos eles para vocês verem todas as ordens radiantes. Quando você... o seu personagem ele vai ter que estar muito ligado, alinhado com uma dessas filosofias aqui. Cada um dos seus... Perceba que cada um dos caminhos radiantes nós temos uma filosofia específica, e nós temos um espreno. Um espreno no qual aquele caminho está associado. E é o espreno que o seu personagem vai ter que se ligar para proferir os juramentos e conseguir aqueles poderes. É uma parada um pouco mais narrativa no vídeo específico que a gente vai ter aí sobre caminhos radiantes. Eu vou explicar isso em detalhes, mas eu queria só mostrar para vocês que existem, e são 10. E cada um deles vai estar ligada com alguma coisa, principalmente com um desses surges, ou forças, né? Os surtos ou forças, que são aquilo que vão dar nome às magias. Então nós temos, igual eu falei aqui, ó, no Portador das Cinzas, que é o Dustbringer, nós temos o Espreno da Cinza, e nós temos aqui as forças de abrasão e divisão, e a filosofia ligada com aquele caminho radiante, que é grande poder exige uma forte disciplina. Eu quero mostrar para vocês no livro como que esses caminhos radiantes eles estão rapidamente, tá? Temos aqui essa ilustração belíssima da Shallan, ela é uma personagem canônica, né, do livro, e ela é uma teceluz, ela cria ilusões, né? Isso aqui é sensacional. Então, aqui no livro, no oficial, ele tem também árvores de habilidade, e você avança em caminhos radiantes com juramentos, tá? Então nós temos aqui o primeiro ideal, o primeiro juramento, e aí ele mostra a evolução do seu personagem, né? Olha só, no quarto e último juramento, como que o seu personagem já fica badass, tá? E ele tem árvores de habilidade. Diferentemente dos caminhos heróicos, galera, não é comum que você tenha mais de um caminho radiante. Lembra que eu falei que no caminho heróico, que são as classes realmente do jogo, é natural que você tenha mais de uma delas. No caminho radiante, isso não é normal, tá? Normalmente você vai ter apenas um caminho radiante e vai seguir com ele. Então perceba que ele tem aqui a árvore de habilidades daquele caminho radiante. Então aqui nós temos, né, o caminho radiante das cinzas lá. Nós temos aqui o primeiro ideal, né, o primeiro juramento. Perceba que o pré-requisito dele, eu vou colocar até em tela cheia para vocês verem, é nível 2 ou mais. Então, para você ganhar isso daqui, você precisa se associar a um espreno das cinzas e proferir esse primeiro IT, né, o primeiro ideal, digamos assim. E depois você vai avançando conforme você vai fazendo novos juramentos, tá vendo? E ganhando habilidades, tal qual os talentos. Uma vez que você habilitou a árvore aí, você vai pegando talentos igual na classe normal. E aqui na segunda parte, a gente não tem outras especializações, como é no caminho heróico. A gente tem as magias, que são ali a abrasão e divisão, que eu mostrei pra vocês. E a gente vai ter habilidades específicas daquele tipo de magia. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo como eu comentei, mas só pra vocês verem como que funciona. Então, uma vez que você pegou aqui o caminho radiante, você vai conseguir habilidades daquele caminho, mas você também vai poder escolher, né, optar por pegar talentos daquele caminho. E atendendo, né, claro, aí os pré-requisitos para isso, tá bom? Isso aí é muito importante de ser mencionado
para começar a entender os caminhos radiantes, que são, na minha opinião, uma coisa mais avançada realmente dentro do sistema. Então, é uma questão muito ligada à narrativa do personagem, tá? Isso aqui que é legal dentro do Cosmere RPG. Eu não vou entrar em detalhes agora, eu só quero mostrar pra vocês que existe e que funciona dessa forma. No vídeo específico a gente vai falar só sobre isso, tá? Por fim, eu queria dizer pra vocês rapidamente sobre o sistema de combate, como que ele funciona e como funciona a morte dentro do Cosmere RPG pra gente encerrar. Vamos lá, como que funciona a parte do combate? Na verdade, a gente já conversou, né? Você tem aqui as defesas, o seu tipo de arma ou a sua habilidade de classe vai dar dano de algum tipo, seja ele físico, cognitivo ou espiritual, e a defesa que você tem que mirar para acertar o seu adversário é a defesa respectiva do seu dano. Se você vai causar o dano físico, você tem que superar a defesa física daquele adversário. Uma vez que você fez isso, você atinge a vida dele. Ele tem o desvio, lembra que a gente comentou o deflect, que vai reduzir, vai amortecer um pouco ali o dano. E uma vez que ele chegou em 0 de vida, nós temos aqui a questão das injúrias, que são tipo ferimentos. E você vai anotando aqui os seus ferimentos recebidos, tá? Então perceba que aqui mesmo, né, nessa ficha pronta, nós temos a faca, knife, mais 1. Então ela vai dar 1d4 de dano. Kin dano é o dano afiado, né, que vai contra o físico, a defesa física. Então você vai fazer primeiro a rolagem de ataque, e no Cosmere RPG a gente sempre rola o ataque pra ver se acerta, junto com o dano. Porque você tem uma habilidade específica aqui bem interessante, que você pode gastar, por exemplo, um ponto de foco para causar um dano de raspão. É uma das possibilidades, aí, uma das habilidades que existem dentro do Cosmere RPG. Então mesmo quando você erra, você pode gastar um ponto de foco para causar um dano de raspão no adversário. Então imagina que eu tenho a minha faca aqui, mesmo que eu errar, eu consigo causar o dano ali, um D4, sem os modificadores que passam nos meus oponentes. Mas eu vou falar pra vocês que eu achei difícil morrer dentro do sistema. Porque você tem esse sistema de ferimentos, tá? E que são bem interessantes. Toda vez que você fica com 0 de vida, você vai marcar um pontinho de ferimento lá na sua ficha. Tem um espaço específico, a gente acabou de ver pra isso. Esse ferimento, ele pode chegar a causar lesões graves, mas depois só de muitos ferimentos é que você vai realmente morrer. Cada vez que você sofre dano quando tá com 0 de saúde, você vai lá e vai marcar um ferimento adicional. O ferimento, ele vai estar com você até que você recupere a sua saúde ou que você consiga ali ter alguma possibilidade para recuperar a sua consciência. Quando você sofre um ferimento, você tem que fazer um teste de ferimento. E os ferimentos, eles vão... Quanto mais ferimentos você tem, mais difícil fica esse teste. Então, vamos supor que você ficou com 0 de vida. Você vai lá e já marca um ferimento e você vai fazer um teste de ferimento. Esse teste de ferimento, ele é um D20 seco, com modificadores que não dependem de habilidades, que não dependem de atributos. Você vai só rolar os seguintes modificadores. Se você tem uma armadura, você vai adicionar o valor de desvio que a armadura oferece. Então, aqui no nosso caso da nossa ficha, nós temos 1 de desvio. Então, você vai ter ali, nesse teste de ferimento, o valor do desvio 1. Você vai ter habilidades. Às vezes você tem alguma habilidade que te ajuda nessa questão de teste de ferimento, mas ela especificamente vai ter que estar dizendo isso. E você tem ferimentos adicionais. A cada ferimento que você já possui, você vai diminuir 5 no teste. E você tem essa tabelinha aqui, ó, da duração do ferimento, que ela vai falar bastante sobre isso. Sempre que você rola o dado aí, o D20, e você tira menos 6 no dado, ou menos, você morre. Então perceba que é muito difícil o seu personagem morrer, porque você vai ter que estar com muitos ferimentos acumulados para conseguir tirar menos 6 ali e morrer. Você tem de menos 5 a 0, você tem um ferimento permanente. Isso significa que não se cura. Isso significa que toda vez que você chegar a 0 de vida depois disso, você já vai ter esse menos 5 aqui no resultado, porque você já tem um ferimento permanente. Se você tem de 1 a 5, você tem o ferimento grave. Quer dizer que ele só vai se curar daqueles 6d6 dias. Quer dizer que se você se envolver em batalhas durante esses dias, você já vai ter um ferimento também para subtrair 5 da sua vida, do seu teste. Se você tem de 6 a 15 no ferimento superficial, você vai curar de 1d6 dias. Se você tira 16 ou mais, após um descanso você já cura. Então, a grande questão aqui é você se preocupar a não acumular ferimentos, porque o que pode levar o seu personagem realmente à morte é isso. Uma vez que ele morreu, dá pra ele voltar à vida? Dá. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas ele fala que, olha, por um tempo o seu personagem ele vai ficar no reino cognitivo, reino espiritual que existe dentro do mundo, que se chama Shadismar. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo.
Pode ser que o seu personagem, uma vez preso em Shadowsmar, seja recuperado ali pro mundo, mas não é uma habilidade, né? Perceba que não tem aqui uma magia de ressuscitar igual a gente vê em outros sistemas. Não tem nada disso. É uma parada bem mais objetiva ali, mas ao mesmo tempo eu acho que é bem difícil o seu personagem morrer. Vai demorar bastante, ele tem que acumular muitos ferimentos para ele efetivamente morrer. Então, é isso, você sempre vai rolar ali esse dado de ferimento, levando em conta os atributos no D20, tá bom? E depois a gente vai falar sobre o combate aqui, efetivamente, né? Como que funciona. A gente já falou como acerta, a gente já falou como rolam os dados, e o Cosmere RPG ele tem uma parada muito legal, que são turnos rápidos e lentos. No Cosmere não tem iniciativa, tá? A gente não vai ter uma ordem de iniciativa. Dentro do Cosmere, a gente utiliza a situação desses turnos rápidos e lentos. Quem escolheu agir com um turno rápido, age primeiro. Quem escolheu agir um turno lento, age depois. Você também não tem uma ação bônus, uma ação padrão, uma ação de movimento. Você não tem isso. Você tem ações e ponto. Se você escolhe fazer um turno rápido, você vai ter duas ações. Às vezes, você se movimentar já é uma ação e realizar um ataque é outra. E aí acabaram as suas ações. Tem muitas habilidades dentro do caminho heróico que você escolher que ele vai exigir duas ações para realizar. Então, se você tiver que se movimentar e utilizar aquela habilidade, você vai precisar de 3 ações. E aí você precisa de um turno lento. O turno lento sempre são aqueles que agem depois e você vai ter direito a 3 ações. Como funciona a ordem de iniciativa, então, por assim dizer, dentro do Cosmere? Primeiro agem os personagens jogadores que escolheram agir com um turno rápido. Depois agem os inimigos que decidiram ir com um turno rápido. Depois vem os personagens que decidiram agir com turno lento, os jogadores com turno lento. Depois vem os inimigos com turno lento. E aí começa-se uma nova rodada em que os jogadores vão ter que escolher de novo se eles querem um turno rápido ou lento. Isso dá um dinamismo muito legal por combate, porque a depender da sua estratégia, você num turno vai agir primeiro, em outro turno você vai agir depois, tá bom? Você tem também reações. Existem, eu coloquei aqui, né, para vocês verem, né, todos os tipos de ações e reações que existem dentro do sistema. E elas são muitas, né? Perceba que nós temos dentro do sistema a possibilidade de desengajar, e isso custa uma ação. Então, você tem ataque de oportunidade também. Se você sai ali da área próxima do alvo, sem desengajar, sem gastar uma ação para desengajar, você vai tomar um dano ali de oportunidade. Isso existe dentro do Cosmere RPG, tá bom? Depois nós temos ali, aqui eu já falei, né, as fases de turno foi o que eu acabei de falar. Então nós temos turno rápido dos jogadores, turno rápido dos NPCs, turno lento dos jogadores, turno lento dos NPCs e começa-se uma próxima rodada. E aqui nós temos todas as ações e reações que são possíveis de se fazer. Você não tem ação bônus, mas você tem essas ações de reação aqui, que dependendo do seu caminho heróico, você vai poder utilizar, tá bom? Depois nós temos aqui a rolagem, que você rola o ataque e o dano ao mesmo tempo. Eu vou colocar vocês full aqui, para ficar mais fácil de vocês verem em tela cheia. Então, quando você escolhe o alvo, você vai fazer ali um teste de habilidade contra a defesa dela. Se a sua arma ela dá um ataque físico, você vai causar um dano físico. Se a sua arma dá um ataque espiritual, você vai mirar a defesa espiritual. Então, cada habilidade vai especificar que tipo que é aquele ataque. Uma vez que você acertou, você vai ter os dados de dano. Ao mesmo tempo que você vai rolar para acertar, você vai rolar o dado de dano, que é o dano específico daquela arma. Então a faca, como eu disse, né, ela rola um D4. Então você já vai rolar para acertar e também já vai rolar o dano do ataque. Mas você pode dar os danos de desvio, como eu comentei, sem adicionar os pontos da arma. Quais são as resoluções que podem ter aqui dentro do sistema, né? Qual que é o passo para resolver o teste de dano? Basicamente você vai ter a falha, em que você erra a defesa do alvo, né? Você não causa dano, mas você ainda pode arranhar o alvo, você pode fazer aquela parada que eu falei, né, de gastar um pontinho de foco para arranhar o alvo. Você tem a própria ação de arranhar, que eu disse, né, você vai gastar um ponto de foco para causar o dano do dado de dano sem nenhum atributo, sem adicionar nenhum bônus nem nada do tipo. Você tem um acerto, então se você acertar o alvo, você vai dar o dano igual ao total de danos de dado rolado, mais os modificadores de habilidade, então aqui vão entrar os bônus. E você tem um acerto crítico. Quando você tira o 20 ali, né, no dado, ou quando então você encontra um ponto fraco do alvo gastando uma ação para isso, você pode transformar o seu acerto em um acerto crítico. Isso faz com que o seu dado de dano seja maximizado e você causa o dano máximo do seu dado de dano a todos os alvos que envolvam aquele ataque, o que é muito interessante, tá? Dentro do combate é isso, perceba que não é um bicho de 7 cabeças, é bem o que a gente está acostumado a ver em sistemas de D20, não foge disso, tá? O que eu acho do sistema agora de uma maneira geral, vamos falar das conclusões aí, das primeiras impressões depois que a gente percorreu por tudo isso. Bom, galera, nas considerações finais, queria dizer para vocês que, né, destrinchei o sistema de Cosmere RPG aqui
É um vídeo bem longo, então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, né? Isso é muito importante. Eu tentei dar uma geral do sistema para você já se familiarizar com ele e não tomar aquele susto quando o livro chegar, para perceber que realmente ele é bem similar aos D20s que a gente joga, ele tem só algumas especificidades. O que eu acho mais complexo dentro do sistema talvez seja você entender que existe o caminho heróico, que são as classes realmente do jogo, e existem os caminhos radiantes, que são algo bem específico, e esses aqui sim talvez seja o ponto mais difícil do sistema. Mas, como eu disse, a gente vai fazer um vídeo específico para cada um desses itens em que eu comentei, e nós vamos falar mais sobre isso, né? Eu não entrei aqui nas origens em si, mas a gente tem a questão das culturas também, que eu vou falar num vídeo específico. De forma geral, eu acho que o sistema ele é bem focado na lore, ele tem uma narrativa muito presente, que sempre vai acompanhar tudo que você fizer em termos de evolução de personagem, e o seu personagem na evolução ele vai poder percorrer caminhos heróicos diferentes, o que é muito legal, eu vou falar mais disso também no vídeo específico. Então, eu espero que você tenha gostado. Se puder, clica no botão Seja Membro, tá? Os membros ajudam demais o canal. Por apenas R$3 por mês você vira membro. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho pra fazer, obviamente. Então eu espero que vocês curtam. E eu sou muito fã do Cosmere como um todo, né? Dos livros. E quando o sistema lançar no Brasil oficialmente, eu quero trazer bastante coisa aqui pro canal também. Se você quer, comenta aí. A sua opinião é muito importante. Valeu demais. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau.